E se não fica sabendo, ó rei, que não servimos ao teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Amém. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos fala aqui em que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, vamos dizer da seguinte maneira, uma coisa aos olhos do homem até mesmo bonita, mas aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, uma coisa abominável. E esse rei, ele fez essa estátua, ele ordenou ali a todo povos, línguas e nações, que todos teriam que se prostrar e adorar aquela imagem de escultura. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aqui ela nos mostra que apenas diante, e o rei fez aquela estátua, ele ordenou a todo povos, línguas e nações, que todos teriam que adorar aquela imagem, e todos quanto não adorassem, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Mas a Bíblia nos mostra aqui que diante daquela multidão apenas havia 3 jovens fiéis, 3 jovens que tinham compromisso com esse Deus verdadeiro, que tinham compromisso com esse Deus glorioso que nós estamos pregando nesta noite. E eles não o adoraram, aquela imagem que o rei levantou na boca do Nabucodonosor. E agora nos diz a Bíblia, em que não demorou nada, já chegou ao alcance, aos ouvidos do rei, e falaram para ele: ó rei, aqueles 3 jovens que tu constituíste sobre a província de Babilônia, eles não o adoraram, a tua imagem que levantaste. Meu irmão, minha irmã, talvez a partir daquele momento o rei pensou consigo: eles não o adoraram, eles não prostraram diante daquela imagem, porque eu não falei perante eles, não falei cara a cara com eles. Nós sabemos, meu irmão, minha irmã, quantas vezes o inimigo tenta nos afrontar, quantas vezes o inimigo tenta nos afastar dos caminhos de Jesus, mas nós devemos confiar neste Deus verdadeiro, neste Deus que nós estamos pregando nesta noite, porque nós sabemos que não há outro Deus assim, senão este Deus que nós estamos pregando neste momento. A Bíblia nos diz que o Deus, a Bíblia nos fala de um Deus glorioso, como não há outro Deus senão esse Deus que nós estamos pregando. E ele nos diz ainda: o que está em nós é maior do que o que está no mundo. E agora ele chega perante aqueles 3 jovens, eles perguntam para eles: Sadraque, Mesaque, Abednego, é de propósito que vocês não vão adorar, não vão prostrar diante da imagem que levantei? E eles falaram: olha, ó rei, não necessitamos de te responder nada sobre este negócio. Eis que o Deus a quem nós servimos, Ele há de nos livrar da tua mão e do fogo ardente. E fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a imagem que levantaste. Meu irmão, minha irmã, oh, como é glorioso nós dedicar nossa confiança neste Deus verdadeiro. E a partir daquele momento, ó, pois fica sabendo que vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas nada pôde afrontar, nada pôde fazer com que aquele jovem desistisse de servir aquele Deus glorioso. E a Bíblia nos diz em que o rei mandou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais, e ordenou a seus homens mais fortes dos exércitos para que viesse e atasse aqueles homens. Talvez o rei pensou consigo: vai ser uma grande batalha, eles não vão aceitar, eles não vão aceitar ser amarrado e ser jogado dentro da fornalha. Mas o importante é que ele sabia que o Deus em que eles tinham na vida dele tinha poder para livrá-lo daquele fogo ardente e da mão do rei. Eu quero dizer nesta noite, o Deus que nós estamos pregando nesta noite, ele pode te livrar. Eu não sei o que está passando na minha, na tua vida, mas o meu Deus sabe, e ele pode te dar a vitória, como ele deu para aqueles 3 jovens diante daquele rei. E agora não parou por aí não, ele mandou aquecer o fogo e ordenou aqueles
aqueles homens mais fortes dos exércitos, para que atasse, para que amarrasse aqueles homens e fossem jogados dentro da fornalha de fogo. A Bíblia nos diz, não é eu, em que o forno estava tão quente, em que aqueles homens que levaram eles morreram queimados. E agora eu quero que depois de alguns segundos, de alguns minutos, o rei se aproxima daquela fornalha para ver algo, e na verdade ele viu algo diferente. É importante, meu irmão, minha irmã, quando o inimigo ele tenta nos derrubar, ele tenta nos ver no chão, mas ele vê nós de pé, glorificando e exaltando o nome de Deus. É glorioso servir a este Deus. E agora ele se aproxima ali. Ele pensava, quando ele se aproximar daquela fornalha, ele ia ver ali aqueles homens todos torrados, aqueles homens todos queimados. Mas quando ele se aproxima, ele vê algo diferente. E ele olha e diz: como pode? Nós jogamos 3 homens aqui atados, nós jogamos 3 homens amarrados. E eu contemplo não só 3, mas 4 homens caminhando, passeando para lá e para cá. E ainda há um mistério: o 4º homem é semelhante ao Deus verdadeiro. E na verdade não era semelhante não, era mesmo Deus verdadeiro. E é importante nós servirmos a este Deus. Por muitas das vezes, se nós caímos dentro da fornalha, mas o importante é que dentro da fornalha Deus está conosco para nos dar a vitória. E ele vê aquilo ali, e ele espantado, ele chama os seus governadores: como pode? Nós jogamos 3 homens amarrados, e eu contemplo 4 homens passeando. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, o fogo só teve poder para queimar as algemas, as cordas em que ele estava amarrado, mas nada o fogo teve poder para atingir aqueles homens. E agora o rei olha e chama, e manda aqueles homens sair. Ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai para fora. E nos diz a Bíblia em que aqueles homens saíram e nem um fio do seu cabelo tinha queimado. Oh, como é glorioso nós servirmos a este Deus verdadeiro. E ainda tinha mais: aqueles homens saíram, nem um fio do seu cabelo tinha queimado. Nos diz a Bíblia, nem as suas vestes, nem o seu chapéu não mudaram de cor, e mais, nem cheiro de fumaça, nem cheiro de fogo havia naqueles homens. É importante nós servirmos a este Deus, porque no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, a Bíblia nos diz: se passarem pelas águas, eu estarei contigo. Se passarem pelos rios, eles não te submergerão. Se passaram pelo fogo, não te queimará, e nem chama ardente chegará em ti. Oh, como é importante nós servirmos a esse Deus. E agora, a partir daquele momento, ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego, sai para fora. E ele pôde reconhecer em que aqueles homens eram fiel. E agora ele já passou a dar crédito a aqueles homens. Ele foi um grande homem na província de Babilônia, porque eles não obedeceram aos deuses falsos, mas sim obedeceram ao Deus verdadeiro. Eu quero dizer que é o mesmo Deus que nós estamos pregando nesta noite. Nós sabemos que as coisas mudaram, mas o meu Jesus não mudou. É o mesmo, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém, irmãos? Eu vou trabalhar agora. Amém.